Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Hoje eu converso com um investidor e empreendedor das favelas e das periferias do Brasil. Ele também é fundador da Central Única das Favelas. Quem está aqui comigo hoje é Celso Ataíde, CEO da Favela Holding e, como eu já disse, fundador da Central Únicas da Favela, a CUFA. Celso, é um prazer recebê-lo no Café com o Investidor. Prazer é todo meu. Celso, me conta como surgiu a Favela Holding. Na verdade, a Favela Holding é um desdobramento das iniciativas da CUFA, que você acabou de falar, que é a Central Única das Favelas. A CUFA foi fundada há mais de 20 anos, na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e depois ela foi crescendo e hoje está em 5 mil favelas no país, infelizmente, o ideal é que não tivesse favela nenhuma. A gente está hoje em 20 países. E chegou em 2015, eu resolvi me desligar da CUFA, passei para o Preto Zezé presidir e criei a holding em Nova York, quando a gente fez o lançamento da CUFA Global na sede da ONU em Nova York, onde a gente assumiu 3 cadeiras, que é Afrodescendência, Juventude e Habitação. Nesse momento, a gente fez uma grande ação durante 15 dias, lançando uma série de iniciativas, e uma delas foi a Favela Holding, que tinha o objetivo de desenvolver ações de formação, qualificação e negócio, desenvolver negócio também nesse território. Então, em 2015 foi quando a gente começa essa iniciativa, e a ideia era conseguir recursos para poder investir nos empreendedores das favelas e também criar ponte entre os empreendedores de baixa renda e de alta renda, para poder desenvolver ações para que a favela não apenas consumisse produtos, mas também que pudesse fazer gestão daquilo que consome. Hoje a Favela Holding é um ecossistema de mais de 20 empresas. Tem assim uma quantidade gigantesca de empresas atuando em diversas áreas. Você se considera um empreendedor por conta de ter essas empresas ou um investidor? Ou um pouco dos dois? Na prática, eu sempre fui empreendedor, desde da época que eu morava na Favela do Sapo, no Senador Camará, com um carrinho de rolimã, que tinha meu irmão, eu e mais 2 meninos, eu meio que chefiava eles no supermercado, carregando as bolsas das pessoas. Aquilo já era um negócio colaborativo que a gente desenvolvia, só que a gente nunca chamava aquilo de empreender. Aliás, na favela não fala em empreendedorismo, não se usa essa expressão. Poucas pessoas falam com essa nomenclatura. Na favela se fala, a gente se vira, a gente dá nossos pulos, É a gente verdade. faz o nosso rolo. Mas na prática é isso. Então, um dos negócios que a gente fez também que deu muito certo foi um investimento com a Avante, que é uma empresa de negócios sociais também. E a gente, quando eu vendi a minha participação há 6 anos atrás, eu resolvi usar todo o recurso dessa empresa, que era um negócio, negócios financeiros, microcrédito, etc., e investir em 11 negócios, dos quais 4 já estão rodando, entre eles a Infavela, entre eles a Comunidade DOR, que é a outdoor dentro das favelas, e os outros estão ainda, na verdade, numa fase de crescimento. Então, eu, de certa maneira, eu fui investidor, estamos abrindo um novo fundo agora, a partir de janeiro, é um fundo bem maior, com outros parceiros, e também sou empreendedor na medida que a gente tem hoje dentro do nosso grupo 24 empresas e devemos chegar a 30 em fevereiro. Você pode comentar um pouco mais, Celso, sobre essas empresas? Então, aqui a Infavela é uma agência de live marketing. Você tem a Favela Vai Voando, você tem empresa de logística, você tem fintechs que fornece crédito. Como que acontece esses investimentos? Você se associa a outras pessoas das favelas? Você investe, coloca dinheiro? Conta um pouquinho mais sobre como você faz esses investimentos e de que maneira você se associa a esses investimentos. Talvez eu tenha um perfil um pouco diferente dos empreendedores e dos investidores que eu tenho visto no seu programa. Talvez valha a pena você entender de onde eu venho, como eu construí a CUFA e como é que ela se desdobrou nesta hold, que aí eu acho que vai dar uma situada para as pessoas, para quem não me conhece, como é que esse negócio é pensado. Eu sou da Baixada Fluminense, eu sou do Rio de Janeiro, meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade,
Eles eram alcoólatras, os dois, e minha mãe não quis mais ficar em casa depois de tantas brigas, enfim, literalmente tiro, porrada e bomba, e ela resolveu morar na rua. Obviamente que eu imaginei que ela fosse voltar para casa rápido, porque a rua é o limite das relações, e foi, eu tinha 6 anos de idade, meu irmão tinha 7 anos de idade, e ela foi para debaixo de um viaduto em Madureira. Aquele cheiro era muito horrível, né? E aí eu falei, bom, mais 2 dias ela não suporta ficar aqui. A gente era pobre, a gente morava num barraco em Nilópolis, mas não chovia dentro desse barraco. Uma semana depois, aquele cheiro não era tão ruim assim, e 14 dias, 15 dias depois, aquele era o nosso cheiro. O fato é que a gente ficou ali dos 6 anos de idade até os 12 anos de idade. Durante 6 anos, nós morávamos literalmente na rua. E depois, mais 2 anos, a gente foi morar num abrigo público, chamado Pavilhão São Cristóvão. E, por fim, a gente teve um plus, um upgrade, fomos morar, então, numa favela chamada Favela do Sapo, em Senador Camará, aonde a gente já empreendia. Eu vendia cachorro-quente, bolinho de aipim, ia para o Maracanã vender refresco para poder ajudar minha mãe. E também vendíamos bala no trem e assim por diante. Depois eu fui morar, enfim, eu fui para Madureira, quer dizer, o mesmo bairro onde eu havia morado, embaixo de um viaduto, eu vou morar, eu volto para Madureira para trabalhar no camelô. E passo a vender, enfim, roupa de moletom, enfim, passo a vender de tudo em Madureira. O tempo passa, eu me transformo num líder de um baile, porque os camelôs precisavam de algum tipo de diversão nos momentos simbólicos, como o Dia das Mães, depois do expediente. Então eu faço um baile de charme embaixo desse viaduto, e aquele baile de charme vai virando um baile de rap, e eu me transformo num empreendedor também de música. E aí eu começo a empresariar e lançar Mr. Catra, MV Bill, Racionais MCs, e passo a distribuir CDs. E a cada momento eu me via envolvido com algum tipo de atividade. E crio a CUFA, então, como uma iniciativa que poderia ampliar o nosso discurso social, porque a gente tinha um discurso social muito forte, mas eu também não queria renunciar ao dinheiro, porque a gente, como negro, como desenvolvimento do hip-hop, de um movimento de favela, parece que disseram para nós que o dinheiro não é uma coisa nossa, que o dinheiro tem que ficar para a elite e nós temos que ficar apenas, na verdade, servindo a elite, xingando a elite. Eu dizia que não, que a gente tinha que, na verdade, que não ficar orgulhosos de morar na favela, que a gente tinha que construir um projeto que pudesse democratizar a riqueza. Ao contrário, a gente, na verdade, estava caminhando para um lugar que não estava alinhado com o nosso discurso. Bom, e assim eu crio a CUFA e ela cresceu muito, enfim, ela passou a estar hoje em alguns países, em todo o país, desenvolvendo uma série de operações e com relação com várias empresas. Em 2015, então, resolvo lançar a CUFA Global, isso em Nova York, na ONU, e especificamente no bairro do Bronx, onde nós montamos uma sede lá, que era a sede que passava a fazer as relações com os outros países e também com o Brasil. A partir disso, eu saio da CUFA, me desligo da CUFA formalmente, em 2015, e crio, então, uma holding que tinha como objetivo desenvolver recursos, formação desses moradores e que eles pudessem, inclusive, ajudar a fomentar a CUFA. Ou seja, é como se você fosse fazer uma comparação, é como se fosse o Itaú que criou a Fundação Itaú Cultural. Nós éramos a Fundação Itaú Cultural, que precisava criar um banco para poder financiar suas atividades e não ficar dependendo de governo, de prefeitura, de governo do Estado, etc. E foi assim que a gente fez. Então, a CUFA passou a ter essa holding, onde eu passei a administrar. Era apenas uma empresa que tinha como parceira. A primeira ação foi com a Procter Gamble, e aí eu já entrando nos negócios, nos cases para você. A primeira ação foi com a Procter Gamble, a P&G, onde ela tinha uma parceria com a CUFA de ações como Taça das Favelas, ela punha Gillette, a gente tinha o Top CUFA, ela tinha, enfim, algumas marcas que faziam isso, como a Gisele Bündchen também era uma das madrinhas do projeto e tal. E aí a gente, então, começa a desenvolver a ação de distribuição e logística com a Natura. A gente aprendeu muito aquilo, aí outras empresas vieram, como até hoje tem aí a Raspadinha, a Natura e assim por diante.
Na sequência, a gente entendeu que a gente precisava ampliar, e a gente então cria um instituto de pesquisa, que é o Data Favela, junto com o Renato Meirelles, e a gente começa a entender mais sobre esse universo, não apenas com sentimento, mas agora, na verdade, com a tecnologia que a gente precisava entender a nível nacional. Porque uma coisa é você me perguntar, como é que é isso, como é que é aquilo? E eu te falo do meu sentimento, mas não tem uma, Sim. uma informação científica, estatística, para poder embasar esse sentimento. Então, passou a ter. E a partir daí, a gente passou a ter muitas pesquisas, isso foi abrindo, e hoje a gente tem aí pelo menos 24 empresas, inclusive na África, como Guiné-Bissau, como Etiópia e, enfim, então tem alguns países onde a gente também já está operando com arroz. Mas essas empresas são investimentos seu ou são investimentos sociais da CUFA? Não, a CUFA não faz investimento nenhum em nenhuma Tá. dessas empresas. Ela recebe recursos dessas empresas como parceira social. Vou te dar um exemplo. No caso da Procter Gamble, o que houve ali foi uma necessidade da P&G conseguir distribuir os seus produtos num território que ela tinha dificuldade. Então, a CUFA virou uma parceira social e a Hold passou a fazer esta operação. Nesse caso, a Procter Gamble colocou um recurso, porque aquilo também beneficiaria ela. Isso é uma coisa. Em outros casos, a gente passou a receber recursos para poder desenvolver ações, como, por exemplo, com o recurso da logística, eu passei a investir em outros negócios. Então, nós tivemos um negócio chamado Avante, que é um negócio financeiro. Quando nós vendemos a nossa participação, todos o recurso da nossa participação, que foi em torno de 20 milhões, nós fizemos investimento em vários negócios, todos eles de favela, entre os quais a Infavela, entre os quais a Comunidade DOR, que é uma empresa de outdoor e comunicação dentro das favelas, e passamos a ter participação. Então, ficou uma holding convencional, com várias SPEs de vários segmentos, e que essa holding ela tanto faz cria novas empresas por ela administrada, como também ela pode ter participação em outra. Portanto, nós temos tanto a visão de fazer novos investimentos em empresas, sempre focada e pensando nesse território, como também temos a vocação de criar novas empresas a partir das oportunidades que vão surgindo. Celso, mas você sempre se associa com algum empreendedor da favela? Todos os nossos negócios ele tem como objetivo a formação desses empreendedores. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos uma sociedade com a Flytour, onde nós criamos a Favela Vai Voando e chegamos a ter 450 agências de viagens em favela antes da pandemia, em que eu sou uma interface entre a Flytour, a Gol, a Azul, Itan e o morador, que é quem é efetivamente o dono da franquia. Então, na verdade, esse é um modelo de operação. Como nós temos, por exemplo, a Comunidade DOR, que é uma empresa de outdoor, onde nós somos uma agência em que capta os parceiros que querem anunciar nesses territórios, e nós temos ali do outro lado os donos dos muros, que são os donos dos espaços publicitários, nós temos as lideranças das favelas, que é quem recebe os recursos, uma parte desses recursos para não permitir que essas placas sejam retiradas antes do prazo, e mais os moradores, que é quem efetivamente colocam essas placas. Então, existe um ecossistema que a gente precisa desenvolver. Então, todos esses negócios nossos são em parceria ou em sociedade plena com os moradores. Aí vai depender muito do tipo de negócio que se encaixa. Como, por exemplo, nós temos um instituto de pesquisa, que é o Data Favela, em que a parceria é com a locomotiva, que é quem tem toda a mecânica, o mecanismo de consolidação dessas informações, e nós formamos os moradores das favelas para poder aplicar o questionário, para poder não só aplicarem, como lerem e elaborarem o questionário, por exemplo, em que, na medida em cada pesquisa que é feita, eles também recebem por isso e ficam prontos, inclusive, para poder estar à disposição de outras empresas de pesquisa. Então, é informação também. Se eu estou entendendo, você faz a ponte entre uma empresa, pode ser a Procter Gamble ou outra empresa, com os moradores das favelas, das comunidades.
Exatamente. A gente, na verdade, a gente quer que esses moradores eles não apenas consumam, a gente quer que eles efetivamente façam gestão também daquilo que eles consomem, seja distribuindo produtos, seja fazendo live marketing dentro desses territórios, sejam colocando placas nesses territórios, seja distribuindo mesmo, seja vendendo produtos, enfim. Então, a gente acaba sendo uma extensão é, de qualquer business nesse lugar. Se você perceber, a Rocinha, por exemplo, ela é maior do que 83% das cidades brasileiras. A maioria das cidades não é como São Paulo ou Rio. A maioria das cidades tem 30, tem 60, 70, 80 mil habitantes. Então, tem cidade com 5 mil, com 3 mil habitantes. Então, a gente tem, na verdade, se você perguntar para as empresas hoje se elas gostariam de fazer um plano de expansão para uma cidade, muitas vezes elas vão dizer que sim. Mas quando você olha as favelas, são dois Uruguais em que é praticamente virgem, porque as empresas até pouco tempo acreditavam que não existia dinheiro circulando ali. E hoje a gente sabe que existe ali, por ano, esses moradores consomem e, portanto, produzem 123 bilhões anualmente. Então, esses moradores eles têm recursos, a renda é baixa, mas o volume de renda é mais de 120 bilhões por ano, e as empresas já começaram a perceber isso, tem produto customizado para esse território, e o que a gente tenta fazer é que essas pessoas também façam parte de uma forma mais efetiva desse ecossistema, produzindo conteúdo, ganhando dinheiro com isso também. Acabamos, inclusive, de criar uma empresa chamada Digital Favela, que é para microempreendedores e micro-influenciadores de favela. Você tem aí, por exemplo, muitas das vezes, as marcas. Às vezes um banco cria um microcrédito para empreendedor da base da pirâmide, que são os favelados, e tem os seus negócios na favela. E aí eles escolhem para poder fazer o marketing desse business um grande artista famoso com muitos seguidores, mas que não fala a linguagem daquelas pessoas, que não tem e não sente as mesmas dores daquelas pessoas. Então nós criamos uma empresa chamada Digital Favela, que é só de micro-influenciadores de favelas, onde eles não têm tantos seguidores, mas a gente coloca todos eles juntos numa única plataforma e a campanha é a partir de todos eles ao mesmo tempo. Então, a soma de todos eles faz com que se chegue uma quantidade expressiva de moradores de favelas, com um detalhe, que é com a credibilidade de quem fala para os seus próprios pares. Ô Celso, esse mercado que você está comentando da favela, ou seja, são 123 bilhões de reais, que é o que movimenta a economia dessa favela, ou que as pessoas que moram em favelas acabam gastando. É um mercado gigantesco, sob qualquer perspectiva que você olhe. Mas eu queria olhar sobre a perspectiva do investidor. Se você olhar para os fundos tradicionais de venture capital, eles investem muitas vezes em empresas que querem atingir sim a baixa renda, mas não investem em negócios das comunidades, das favelas, das periferias. Existe espaço, na sua opinião, para se surgir um unicórnio das favelas, que são aquelas empresas avaliadas em mais de R$ 1 bilhão? Existe o que falta e que é urgente são... Eu, por exemplo, às vezes eu vou fazer falas, seja na MIT, London School Economics, em Harvard, sobre economia de impacto. E mesmo no Brasil, quando você vai nos fóruns de impacto social, normalmente são as empresas falando com os empreendedores, e nunca aquelas pessoas desses territórios estão nesses lugares, apesar do discurso ser para elas. Então, simplesmente você não participa dos mesmos ambientes que essas pessoas quando você tem um projeto para poder falar com aqueles empreendedores. Então, o que falta, na verdade, são esse dialeto desse mundo empresarial, desse mundo dos investidores, estar também democratizado para que esses empreendedores também estejam cientes dessa linguagem, para poder, enfim, a gente cruzar um pouco mais essas informações. Nós criamos agora uma empresa chamada Alô Social, que é uma empresa que deve se tornar um unicórnio em pouco tempo, porque é uma empresa de telefonia, ela é linkada à TIM, e a gente já tem hoje pelo menos 500 mil, em um ano de operação, temos 500 mil
clientes numa empresa de telefonia, que é uma MVNO, que é uma empresa de telefonia que trabalha ali no número entre 6 e 7 milhões de pessoas. Então, a gente imagina... São chamadas as operadoras virtuais, né? Que sempre... Sim, e a gente deve ter aí, até outubro do ano que vem, pelo menos 1,5 milhão de clientes. Ou seja, só que é importante, quando a gente olha a quantidade de empreendedores, de negócios que existe nesse lugar, o que eu sinto muita falta é que muitos desses empreendedores poderiam ser muito mais desenvolvidos se tivesse escolas de negócios dentro de favelas. Eu estou fazendo agora no dia 15, 16, 17 de abril um grande encontro que chama-se Expo Favela, que é um encontro entre empreendedores do asfalto e empreendedores das favelas, que vai ser no WCT, no Sheraton, em São Paulo, enfim, é uma ação que acontece para 15 mil pessoas durante 3 dias, sexta, sábado e domingo, aonde a gente vai ter lá o Abílio Diniz discutindo economia, discutindo negócios, discutindo gestão, com pessoas de favela que também fazem gestão à sua maneira. Então, como é que a gente aproxima esses dois discursos, esses dois ambientes, para que efetivamente a tua pergunta tenha uma resposta mais objetiva, que é como é que a gente tem dentro desses lugares empreendedores entendendo essa linguagem para que eles estejam mais preparados para poder receber, inclusive, esses benefícios e esses aportes, porque vamos, inclusive, ter pitching dentro desse evento nosso, mas, para isso, precisamos fazer com que esses empreendedores das favelas entendam, inclusive, o que é isso. Porque, muitas das vezes, eu vou te dar um exemplo, a minha mãe, ela tinha um negócio na favela, chamava-se Mães Praeira. A gente levava 25 a 30 jovens, crianças, para a praia, isso em Sepitiba, da favela do Sapo, Senador Camará, na região de Bangu, para Sepitiba, enquanto as mães iam para o seu trabalho. Nós levávamos uma série de crianças. E depois eu crescia e pensava como é que aquelas mulheres deixavam as crianças com a minha mãe, que gostava de tomar uma gorozinha, para a praia e pagavam para minha mãe ali, sei lá, R$ 1, R$ 2 para ela. Ou seja, o que minha mãe vendia era reputação, era credibilidade, as pessoas acreditavam nisso, que é mais ou menos o que tem hoje um Uber da vida, em que como é que você deixa teu filho, tua filha entrar num carro preto de um estranho? Então, se você acredita na reputação daquela empresa, você permite ou você mesmo entra naquele carro. Então, se a minha mãe tivesse conhecimento que existia um fundo de investimento naquela época e ela conseguisse conhecer essas expressões como network, share, trade, etc., talvez ela se transformasse, não aquele business, mas algum outro negócio em uma outra coisa. Mas ela nunca soube Sim. nada daquilo. Eu mesmo, hoje, eu fazia parte até pouco tempo de algumas consultorias de jovens líderes, seja de Minas Gerais, seja de São Paulo, da Fiesp, etc. E aí eu ficava me perguntando, quando os meninos e as meninas das favelas vão ter parte das informações específicas de negócio que esses jovens aqui têm? Então, acho que o que falta um pouco é isso, para que a gente faça essa junção e os empreendedores do asfalto possam conversar com os das favelas num nível em que eles possam entender essa linguagem e aproveitar muitas oportunidades, porque escola de negócio, infelizmente, na favela não tem. O Celso, entendi. Você acha que precisa de formação para ajudar a que esses negócios possam escalar. Mas não falta dinheiro também? Sim, o dinheiro sim. Falta dinheiro, mas a questão é que muitas das vezes, quando você vai olhar os números do IBGE, em que você percebe que muitos dos negócios que surgem nas favelas acabam muito rápido, justamente por falta de informação, por falta de como é que você faz a gestão desse negócio. Qualquer negócio pode falhar, qualquer empreendedor pode falhar, independente do grau de conhecimento que ele tem. Mas quando você vai criar o seu negócio apenas por necessidade, que é a grande maioria das pessoas das favelas, elas, na verdade, elas têm uma renda baixa. E elas precisam complementar a sua renda, porque precisam sempre de mais para sobreviver. E acabam inventando, criando e descobrindo uma vocação ou simplesmente dando certo esses negócios e vão ampliando. É o meu caso, inclusive. Hoje tem negócios que eu atuo que rende R$ 5 milhões por ano.
desculpa, por mês. Mas eu jamais imaginei que eu pudesse ir além do que eu fazia alguns anos atrás. Eu era camelô em Madureira, quer dizer, ser camelô em Madureira, conseguir a barraca, o seu ponto, já era o ápice do meu negócio. Imaginar que eu pudesse ser capa da Isto É, como empreendedor do ano. Esse ano, agora, em janeiro, dia 23, eu estou recebendo o prêmio do Fórum Econômico Mundial como o empreendedor de impacto e inovação do ano, em Davos, em janeiro. Quer dizer, eu jamais poderia imaginar essa possibilidade a partir do grau de conhecimento que eu tenho de negócio, porque o que eu acabei construindo foi um ecossistema dentro da favela, e eu falo muito mais favelês do que português, entendo muito menos de negócio do que eu precisaria, mas entendo de favela e vou plugando os negócios nesse ecossistema. E quem necessariamente precisa de entender, seja de venda de passagem, seja de distribuição, seja de todos os ativos que nós temos hoje, são os meus parceiros sócios, que é quem entende daquele universo, e eu basicamente entendo de favela. Ô Celso, isso é interessante que você está comentando, que não sei se você consegue identificar ou dizer para a gente aqui o que fez com que você conseguisse romper essa barreira e outros não conseguem. Que eu acho que isso é importante para entender como você pode ajudar outros a chegar onde você chegou. Na verdade, você vai ter, em qualquer atividade ou meio social, aquelas pessoas que vão dar certo. E quando você vai perguntar para elas o que aconteceu, quer dizer, muitos momentos da vida dessas pessoas podem ter contribuído muito tanto para a vitória como para a derrota. No meu caso específico, eu empreendo desde sempre. Desde que eu morava na rua, eu empreendia. Minha mãe vendia Avon. A gente estava sempre tentando sobreviver vendendo coisas. Quando eu vou trabalhar com o hip hop, eu também queria ter sucesso naquilo. Eu passo a vender disco do Racionais MCs, a vender disco do MV Bill. Quando chega em 2000, por exemplo, começa a grande massa de pirataria e acabaram com todas as grandes distribuidoras com que eu trabalhava, Codil, Xereta, TKR, etc. Então, passo eu mesmo a distribuir e passo a sentir a dor do que é uma inadimplência na distribuição, o que é você conseguir fazer chegar em algum lugar e ter gestão. Então, a gente quebra. E aí eu começo a descobrir, na verdade, que eu precisava encontrar outras alternativas. Então, foram tantas as alternativas que eu fui buscar, que eu acabei me especializando em favela. E o que eu faço hoje, basicamente, é ser uma extensão de qualquer coisa nesse lugar. Então, o que eu acho que, principalmente para quem mora nas favelas, eu acho que o grande segredo é a gente não vender a favela como um espaço de carência, como um espaço de pessoas carentes. Porque se nós fôssemos carentes, eu fui carente quando eu morei no abrigo público, em que eu dependia do Estado para poder eu comer. Quando você mora numa favela, quando você é um pedreiro, quando você é uma empregada doméstica, camelô, o que seja, você não é carente, você é uma pessoa que trabalha. Quando você vai na Casa Bahia fazer uma compra, a prestação, você paga imposto igual a todo mundo. Quando você vai ver um jogo do seu time, você não tem uma carteirinha de favelado em que diz, olha, você não precisa pagar o trem, metrô, ônibus, barca, porque você é da favela, vai ter um desconto por conta disso. Tudo que eu consumo, tudo que o morador da favela consome, ele paga o imposto que está embutido em qualquer serviço igual a todo mundo. Então, eu acho que quando eu entendi também que eu não tinha mais que ficar com o discurso da carência, mas com o discurso da potência, porque eu acho que a favela é isso, é a representação de resiliência e de potência, e aí eu acho que eu começo a construir também essa narrativa e dizer para os empreendedores que nesse momento eles podem não ganhar tanta grana, porque não tem tanta grana disponível assim naquele lugar. É proporcional, mas que pode ser uma grana significativa. E, em alguns casos, quando você se associa a empreendedores do asfalto, aí esse volume ele pode aumentar, dado o grau também de capacidade dessas grandes empresas, que é o caso de bancos, por exemplo, em que eu tinha muita resistência, por exemplo, em trabalhar com banco. E eu descubro também que se o morador da favela tem que andar quilômetros para poder chegar numa agência bancária, por que não construir relação com esses bancos para que eles possam abrir postos dentro dessas favelas
e termos pessoas das favelas empregadas. Você imagina, por exemplo, que quando eu falo de empreendedorismo na base da pirâmide, de investimento na base da pirâmide, eu também estou falando de empregabilidade. E quando você cria emprego na base da pirâmide, você cria empregos fora dos grandes centros. Isso também é importante para a qualidade de vida daquelas pessoas que não precisam sair das suas favelas, muitas vezes nas periferias, e caminhar horas ou simplesmente ficar 2, 3 horas dentro de um ônibus. Então, acho que para o país é importante o desenvolvimento desses lugares e desses empreendedores desses lugares. O que eu acho, então, que para os empreendedores, eu acho que a resiliência é importante que elas tenham e olhem a potência que tem nesses territórios, mas também acho importante que que as pessoas não imaginem que todo mundo vai ser empreendedor. Nem todo mundo vai ser Silvio Santos. Alguém vai ter que meter o carnê do baú da felicidade. Então, senão também fica sempre aquela história, não, todo mundo vai ser o Neymar. Sim. Não é verdade isso. O Celso, você falou da questão do investimento e que falta dinheiro. Você acha que precisa ter um fundo que invista nesses negócios da periferia e da favela como negócio e que não seja dinheiro de filantropia? Acho, tem espaço para isso e as próprias empresas que eu investi, que é um fundo pessoal que eu fiz a partir da venda de um negócio, é a prova disso. Eu acho que o que precisa calibrar é qual o volume de recurso em relação à demanda que existe. Demanda existe muito, muita, mas assim, é preciso calibrar a demanda que já esteja qualificada e preparada para poder receber esses recursos. Porque é mais ou menos como você falar de crédito. Muitas das vezes, às vezes eu estou em algumas reuniões, não, vamos oferecer crédito para a favela. É preciso ter educação financeira, porque senão você apenas leva dinheiro para quem não está preparado para poder recebê-lo. Então, acho que o fundo é a mesma coisa. É importante que a gente leve informação para essas pessoas para que elas não apenas, na verdade, saibam que existe um fundo de investimento, mas como é que elas vão operar isso ao longo do tempo. Quando eu começo a montar os meus negócios, a minha vantagem, e aí eu acho que também vale como uma reflexão dos empreendedores das favelas, a minha vantagem é que eu não apenas recebia um recurso de uma empresa e começava a operar. No caso da Procter Gamble, por exemplo, existia um recurso que foi investido, mas existiu também uma formação que foi feita, tanto em mim quanto nos meus pares, em que nós montamos o negócio, entendemos como é que funcionava a logística para depois a gente começar a operar. Mas se eu simplesmente estivesse operando ali uma logística e fosse atrás de um recurso e colocasse um dinheiro no nosso negócio, talvez não soubesse o que fazer. É o caso, por exemplo, passagem aérea. Quer dizer, será que se eu tivesse uma agência na favela e recebesse recurso, será que eu tinha crescido tanto a ponto de ter mais de 400 agências de viagem? Ou foi melhor ter começado como começou, em que eu não recebi nenhum real, mas recebi uma formação e mostrei para o seu Eloy da empresa que existia ali, na verdade, uma possibilidade real de um desenvolvimento dessa lógica naquele lugar, a começar pelo próprio marketing. Quando você olha para a favela, 87% são pretos. Quando você olha e olhava, sobretudo, os comerciais de televisão das empresas aéreas, era uma mulher branca servindo um casal de branco. Então, aquelas pessoas não se identificavam, tinham até medo de entrar no avião, porque mesmo que a partir de 2003 a gente tenha começado a diminuir a desigualdade e começou uma nova classe C no país, inclusive da favela, onde as pessoas não migraram territorialmente, mas migraram socialmente e passaram a ter recurso disponível, elas preferiam ir de São Paulo para Salvador de ônibus, mesmo gastando a mesma coisa do que o avião, porque o avião era mais caro, mas de ônibus você levava 3 dias e tinha que comer no caminho, tinha que tomar banho, tudo isso custa. No final, ia ser o mesmo valor, mas você não queria se expor, entrar num lugar em que você tinha um entendimento que não era para você. Então, houve um treinamento, houve uma mudança de pensamento em relação a nós. Então, eu acho que não é só o recurso ele é importante,
Mas o recurso ele é importante para quem sabe exatamente o que vai fazer com ele. Se vai dar certo ou não, é uma outra história. Mas eu acho que, em paralelo a esse recurso, é preciso que tenha formação dessas pessoas, e existem muitas pessoas hoje que têm formação, mas o número ainda é baixo em relação à quantidade de investimento que certamente está vindo por aí. Ou seja, a educação é fundamental para a formação desses negócios. Eu queria te perguntar também, Celso, você acredita em meritocracia? Acredito, acredito em meritocracia entre aqueles que tiveram as mesmas oportunidades. Não quando... Outro dia eu estava em Nova York com meu filho, e aí surgiu essa conversa entre alguns amigos. E meu filho estava meio que entrando nessa conversa e tal. Eu falei, filho, olha, a gente precisa entender o seguinte. Porra, teu pai sabe que passou fome a vida inteira. Eu vim de um lugar, nem na faculdade eu fui, não estudei nos melhores lugares, nem tive a melhor educação. E ainda assim continuo falando favelês. E fiz do favelês meu ativo. Aquilo que era uma desvantagem, nesse momento em que se querem fazer negócio nas favelas, passou a ser uma vantagem competitiva. Mas, para muitas pessoas, meritocracia é apenas a sorte de ter nascido em algumas famílias. Somente isso. Porque se você vai comparar o filho de determinadas pessoas com o filho de um camelô, é obviamente que a meritocracia para eles não faz o menor sentido. A gente vive num país onde a escravidão e o racismo era política oficial de governo até pouco tempo. A gente vive num país que até 1945 a capoeira era proibida por lei. Há pouco tempo o samba, o carnaval, era proibido porque era coisa de preto. Era crime estar com pandeiro na mão. Então, eu acho que a gente vive num país onde existe uma grande desigualdade. E a desigualdade, inclusive, atrasa o desenvolvimento desse país, porque uma pequena parte apenas tem acesso a uma boa educação. Então, o país ele poderia estar muito mais desenvolvido se um número maior de pessoas pudesse estar tendo acesso a tudo isso. Então, não existe, na verdade, meritocracia quando você está falando com pessoas de origem e que vêm de lugares totalmente diferentes. Mas O existe sim, céu, claro. mas existe sim a meritocracia quando você olha as mesmas pessoas, das mesmas famílias, pelas mesmas oportunidades, aqueles que avançam por mérito e aqueles que não avançaram por preguiça, por exemplo. O Celso, eu já fiz essa pergunta, eu vou reforçar essa pergunta contigo para ter uma resposta mais direta. Da Favela Holding, você está buscando o primeiro unicórnio brasileiro? Eu estou buscando, acredito que a gente vai conseguir, mas o que eu acho que é muito importante é que eu acho que a Favela Road ela tem sido um incentivo para outras organizações. Eu tenho dito para as ONGs todas das favelas que elas abram o CNPJ de empresas, porque se as organizações sociais não se desenvolverem economicamente, se não virarem autossuficientes, nada vai adiantar, porque elas vão apenas continuar na condição de pedintes. Então, é importante que elas se desenvolvam, e para isso, precisam virar empresas e empresas sociais, que elas vão dar conta tanto do seu discurso social, que precisam ter, mas vão ter o seu CNPJ com, mais ampliado para poder fazer uma quantidade maior de atividades. Legal, Celso. A gente está chegando ao final aqui do programa e no final eu faço uma sessão de perguntas e respostas rápidas, um bate-bola. Vamos lá? Bora. Quem te inspira? A favela. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira? Eu admiro o Condzilla e a Ana Carla de Recife. Um erro? Um erro foi não ter percebido há mais tempo a potência da favela para poder vender essa narrativa para os favelados. E um acerto? Um acerto foi deixar de ter preconceito contra os brancos e contra os empreendedores e me juntar a eles por entender que
só existe, e a favela não vai resolver essas diferenças sozinhos. Precisamos, na verdade, estarmos caminhando lado a lado com os diferentes para que a gente possa avançar coletivamente. Um livro. Reverso da medalha, Sidney Sheldon. E antes de prosseguir, você é autor de 7 livros, não? Sou autor de 7, estou escrevendo mais 2 agora, um para janeiro e outro para março. Pode comentar rapidamente sobre o que são esses livros que você está escrevendo? Na verdade, eu escrevi, o último foi Um País Chamado Favela, que eu conto um pouco da economia desse lugar, junto com o Renato Meireles. Escrevi um chamado Falcão, Meninos do Tráfico, que era, na verdade, os bastidores de um documentário que a gente lançou, que foi o mais visto no Brasil. A gente ganhou o prêmio em pelo menos 21 países. E a gente está lançando um agora em janeiro, que é sobre as empresas e o compliance preto das empresas. Como é que as empresas podem ajudar e serem ajudadas no que diz respeito à diversidade, que muitas vezes elas querem implementar a diversidade nas suas empresas, mas não sabem por onde começar. E em março eu estou escrevendo um livro chamado Favelês, que é como as empresas podem encontrar esses empreendedores que falam esse dialeto e que a gente precisa, na verdade, fazer com que esses empreendedores do asfalto falam favelês para que estes empreendedores das favelas passem também a falar português, para que a gente tenha efetivamente um grande ponto de encontro para que a favela se desenvolva e os empreendedores da favela também se desenvolvam. Porque se o país e os empreendedores do asfalto se desenvolverem e o país virar a maior potência do mundo e a favela não crescer, não se desenvolver, só teremos aumentado a distância do país que cresceu e a favela que ficou no mesmo lugar. E no meio dos dois, obviamente, que tem um caos. Vamos voltar aqui ao nosso bate-bola. A última pergunta. Um hobby, Celso? Um hobby? Um hobby é jogar buraco. Ah, é? Jogar buraco. Joga muito? Não, só perco, mas talvez eu, talvez eu goste tanto porque tentando aprender a ganhar. Sabe que lá em casa também é um dos hobbies. Eu não jogo muito, mas a minha família, meus filhos adoram jogar buraco. Celso, foi um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor, ouvir sua história, ouvir a sua trajetória. Eu acho que isso é um exemplo para muitas pessoas do asfalto e das favelas. Eu que te agradeço. Fica aqui também o meu abraço a todas as pessoas que vão estar assistindo aí o nosso bate-papo. E o que eu acho é que a gente precisa ajudar a fazer com que as favelas se desenvolvam e, através dos seus empreendedores, é muito importante que a gente aposte nisso. Quando você fala, eu acredito muito que a gente tem 2 momentos aqui. Um é dos investidores entenderem que ali existe possibilidades reais de termos empresas funcionando. E também precisamos também investir. Então, acho que parte desse investimento precisa ser uma aposta para o desenvolvimento dessas pessoas e desses empreendedores. Ou a gente divide com a favela parte da riqueza que eles sempre geraram, ou a gente vai continuar dividindo as consequências da miséria que a elite concentrou e criou esses anos todos. Legal, Celso. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Celso Ataíde. Ele é CEO da Favela Holding e fundador da Central Única das Favelas, a CUFA. Você pode assistir este programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br ou na nossa página no YouTube. Você também pode ouvir esse programa no seu tocador preferido de podcasts. Um abraço e até o próximo episódio.